Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar sobre o nosso glorioso, resultado terrível ontem para o Botafogo dentro de sua casa. O Botafogo empatou com o Goiás pelo placar de 1-1 e perdeu uma grande oportunidade de colocar 9 pontos na frente do segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que hoje é a equipe do Bragantino, Pensando no Palmeiras, que para muitos é o único adversário aí que assusta o Botafogo, é uma rodada em que o Botafogo ainda ganhou um ponto em relação à diferença que ele tinha para o Palmeiras, que agora é de 8 pontos. Mas o clima não é nada bom no Botafogo e com razão. O torcedor do Botafogo tem razão de estar extremamente chateado e desconfiado do seu treinador, do Bruno Lage, Paciência, ela tem limite. Você vai tentando enxergar coisas boas até que chega num determinado momento que você identifica que as coisas ruins estão se sobrepondo. E é isso que está acontecendo com o Bruno Lage. Ele tinha uma missão muito clara quando ele foi contratado: manter o que estava dando certo. O campeonato histórico do Botafogo no primeiro turno deu essa condição ao treinador que viesse, cara, não só o Bruno Lage. Qualquer um que chegasse aqui teria essa missão de manter o que estava bom, mexer muito pouco na estrutura do time. Que o Botafogo estava jogando por música. O Botafogo amassava todos os adversários dentro do seu estádio. O Botafogo fora de casa fazia uma partida de uma solidez defensiva muito grande, saía muito rápido no contra-ataque. Então o Botafogo tinha um modelo de jogar fora de casa, de transição rápida, e dentro de casa o Botafogo amassava os seus adversários, ganhava. O Bruno Lage chegou e resolveu aos poucos mudar, botar o estilo dele, tomar decisões que na visão dele são ali baseadas nos treinos, diariamente, e decisões que dentro do campo não estão se comprovando boas. Primeiro, a decisão de ir com o JP Galvão contra o Flamengo. Deixou o de Plácido no banco e o Botafogo toma o gol da virada ali, do desempate do Flamengo, em cima do JP Galvão. E a torcida, obviamente, já caiu em cima do treinador, porque é uma decisão dele. Ele está ali ganhando milhões de reais por mês para tomar essas decisões. Então, quando ele toma essas decisões e essas decisões são erradas, acarretam numa derrota do Botafogo, ele tem que ser cobrado. É simples, é muito simples. Assim funciona em qualquer profissão. Se você está recebendo um dinheiro para exercer uma função e você começa a tomar decisões erradas, você é cobrado por essas decisões equivocadas. E o Botafogo sai para jogar depois fora de casa contra o Corinthians e também contra o Atlético Mineiro. O Botafogo não faz gol. O Botafogo perde os 2 jogos. 3 derrotas seguidas. O que você tem em mente? Vai jogar em casa contra o Goiás, um time que, apesar de organizado, é um time abaixo tecnicamente do que o Botafogo. O Botafogo precisa amassar o Goiás. O Botafogo precisa ganhar o Goiás. Ganha o Goiás, retoma a confiança, se junta com a torcida, volta a ter aquela sinergia com a torcida, ganha e fala para a torcida: me desculpa pelo que houve lá contra o Flamengo, vambora juntos, daqui para frente, juntos. Mas não. O que ele resolve fazer? Ele resolve acabar de vez com a relação dele com a torcida do Botafogo. Acabar. Não só pelo resultado, tá? Não é pelo resultado de 1-1, não. Poderia ter vencido a partida ontem. Tietê, por exemplo, botou uma bola no travessão. Aquela bola poderia ter entrado. Ia ser 2-1. A gente estaria aqui comemorando uma vitória. Mas o desempenho não foi legal. Não foi legal. Primeiro tempo o Botafogo não jogou bem. O Botafogo teve pouca inspiração, poucas jogadas. Só teve uma chance com o Diego Costa numa pressão, num passo errado ali do Goiás, que ele acabou perdendo o gol na cara. Depois disso o Botafogo não teve uma jogada trabalhada. Muito abaixo tecnicamente Gabriel Pires, Marlon Freitas, Eduardo, escondido do jogo. O Botafogo não jogou bem. No segundo tempo, o Botafogo até que criou mais oportunidades. Só que onde eu digo que o Bruno Lage resolveu brigar com a torcida? Quando ele barra o melhor jogador do campeonato. Quando ele barra o craque do time. Simplesmente o Bruno Lage, em mais uma decisão estapafúrdia, equivocada
burra. É isso, gente. A decisão foi burra. E eu não estou ofendendo ele, não. Eu não estou ofendendo. A torcida ofendeu. De modo geral, a torcida chamou ele de burro ontem no estádio. Mas a decisão realmente foi uma decisão burra. Você não barra o craque do time. Você não bota na reserva, por opção técnica, o melhor jogador do campeonato. O Bruno Lage ontem barrou o Tiquinho Soares do time, gente. Eu recebi mensagem de amigos meus, rivais, torcem para outros times, falando assim: Medeiros, o que esse treinador tá fazendo com o Botafogo, cara? Eu tô aqui secando, coisa natural do futebol, né? O cara torce para outro time, um rival nosso. Cara, eu tô aqui secando, mas eu tô incrédulo com esse cara. O que ele fez com o time de vocês? O que esse Bruno Lage fez com o time do Botafogo, Medeiros? Eu recebi mensagens assim ontem, de amigos meus, que além da rivalidade, a gente gosta de debater futebol. Quando o rival chega nesse ponto de falar isso pra você, é porque realmente já desandou, né? A coisa realmente não tá legal, né? Por exemplo, esses meus amigos rivais tinham ódio do Luiz Castro, porque o Luiz Castro, né, tava fazendo o Botafogo jogar bola, principalmente no primeiro turno. Eles comemoraram demais quando o Luiz Castro resolveu ir para a Arábia. Agora, eles mandam mensagem para mim falando o seguinte: fica Bruno Lage, fica Bruno Lage. É a mensagem que meus amigos rivais mandam para mim. Porque sabe que se o Bruno Lage ficar, a chance do Botafogo perder esse título é muito grande. Pelas decisões dele. Toma muita decisão errada. Muita decisão que reflete no resultado do jogo. Perdeu contra o Flamengo por culpa dele. E ontem não venceu o Goiás também muito por culpa do Bruno Lage. E lá se vão mais 6 pontos. 4 pontos. Que o Botafogo deixa de ganhar, que podem fazer falta lá na frente. Estamos ainda com 7 pontos na frente do Bragantino, 8 pontos na frente do Palmeiras. Mas se não fosse o Bruno Lage, já estaria 10, 11 ou 12 pontos. Essa é a sensação que a gente tem. Não só a sensação, estaria sim, estaria. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Não sabe o que vai acontecer. Porque tem clássico contra o Fluminense agora, no próximo domingo, Maracanã, 10% torcida do Botafogo, que inclusive a torcida já esgotou os seus ingressos, a torcida do Botafogo está presente. Não pode em momento nenhum culpar o torcedor do Botafogo, porque ele vem fazendo o seu papel. Quem não vem fazendo o seu papel é o treinador, que está sendo pago para isso. E só toma decisões erradas. Só toma decisões que comprometem o resultado. Agora, a torcida do Botafogo está lá, presente, como sempre. E estará no domingo que vem. Só que ninguém confia mais no treinador Bruno Lage. Ninguém confia mais. Se o Botafogo vai demitir, não sabemos. Não parece ser o perfil do John, do Textor, decidir isso de cabeça quente, ou demitir um treinador faltando aí 13 jogos para o final do campeonato. Medeiros, você queria a demissão? Eu cheguei num momento em que eu não confio mais no Bruno Lage. Não confio mesmo. As suas decisões seguidamente já se provaram erradas. E se ele continuar errando dessa forma nos próximos 13 jogos, o Botafogo não vai ser campeão brasileiro. Por culpa dele. Por culpa das decisões dele. Então, se ele está sendo tão nocivo assim ao Botafogo, eu tiraria. Eu, Matheus Medeiros, tiraria. O Lúcio Flávio tomaria menos decisões erradas do que ele. Muita gente não falou do Lúcio Flávio quando o Caçapa veio. Mas o Caçapa chegou aqui sem entender nada de Botafogo. Não conhecia o Carlos Alberto direito, não conhecia vários jogadores que estavam no Botafogo. O Caçapa hoje é muito elogiado. Está lá no Molenbeek. A torcida do Botafogo gosta muito do Caçapa. Elogiou muito, falou muito bem dele, com razão, 100% de aproveitamento quanto teve aqui. Só que a torcida do Botafogo não falou do Lúcio Flávio. E o Caçapa chegou aqui e o Lúcio Flávio ajudou muito ele. Muito. Sem o Lúcio Flávio aqui, eu duvido que o Caçapa chegaria e faria um trabalho tão bom igual fez naqueles 4 jogos. O Lúcio Flávio foi primordial para o Caçapa.
O Lúcio Flávio conhece esse elenco. Será que ele tomaria as mesmas decisões erradas? Será que ele mudaria tudo igual o Bruno Lage está tentando fazer? Igual o Bruno Lage está mudando? Será que o Lúcio Flávio não colocaria aquele time para fazer o básico? Galera, vamos fazer o que a gente estava fazendo no primeiro turno. Mesma tática, não precisa fazer uma marcação tão linha alta, pode ser uma marcação em bloco médio. Vamos fazer o que a gente estava fazendo. Eduardo, sai daí de segundo atacante, volta a ser um meia armador, que é onde você gosta de jogar. Você como segundo atacante, você não está bem, volta para a tua função que você fazia no primeiro turno. Será que o Botafogo não voltaria a jogar melhor? Enfim, são decisões que eu tô aqui para opinar, mas quem toma não sou eu. É o Textor, é o Mazuco que tem que tomar essa decisão. Se resolver manter aí o Bruno Lage, são 13 jogos em que a partir de hoje eu não confio mais no Bruno Lage, mas estou aqui para torcer. Estou aqui para pedir aos céus que o Bruno Lage não perca o título mais fácil da história do Botafogo. Que ele, com as suas decisões erradas, que ele está fazendo todo jogo, que ele não estrague esse momento do torcedor do Botafogo. Tá tão fácil. Parece que ninguém quer passar o Botafogo. Só que o Bruno Lage resolveu desafiar a matemática. Com as decisões burras dele, ele resolveu desafiar a matemática e brigar com o torcedor do Botafogo. Esse cara tá a fim de estragar tudo. Tomara que ele não consiga. Então a minha confiança hoje é no seguinte: seremos campeões? Seremos. Seremos. Apesar do Bruno Lage.